Eu quero continuar com você nessa noite, essa série de ministrações que temos feito referente à humildade. E o tema que eu queria compartilhar com você nessa noite é a recompensa da humildade. Qual é a recompensa da humildade? Nós temos falado ao longo dessas semanas sobre muitas coisas, sobre o nosso modelo ideal, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso mestre, Jesus Cristo é o nosso modelo de humildade. Não é verdade? E nós temos falado isso ao longo dessas semanas e eu tenho pessoalmente ficado muito fascinado com como isso se revela nas ações de Jesus. Como isso se demonstra. Jesus não só viveu isso, mas ele também ensinou. Lá em Mateus 11, 29, Jesus diz, não é verdade? Ele fala assim, que aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, então vocês terão descanso. O descanso no reino de Deus vem como fruto da mansidão e da humildade que aprendemos em Jesus Cristo. Então o descanso para mim e para você, meu amigo e minha amiga, vai ser quando nós nos tornamos cada vez mais parecidos com Jesus. Por isso, com certeza, você já ouviu esse versículo que diz, Lucas 18, 14, que diz, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Esse versículo está na Bíblia. Esse versículo não é uma frase de efeito. Jesus disse exatamente essas palavras, não é verdade? Elas foram feitas por Jesus dentro de um contexto, dentro de uma história. E quando nós vemos Jesus falar sobre humildade, Jesus sempre vai utilizar parábolas, ele sempre vai utilizar uma história para ilustrar. Por isso eu quero ler com você esse texto, porque essa frase de Jesus, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado, é uma conclusão de uma história, uma conclusão de uma parábola. E eu quero ler com vocês este texto. Lucas 18, nós vamos ler do 9 até o 14. A Bíblia diz assim, alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Então, está mostrando a caracterização. Jesus está falando para quem? Jesus está falando para aqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo. Olha a oração do fariseu. Deus, te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que eu ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, o publicano, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Este é o contexto dessa famosa frase sobre a humilhação e sobre a exaltação. Então, o Jesus está dizendo, olha, quem se humilha vai ser exaltado, ou seja, existe uma recompensa para quem se humilha. E é importante para a gente compreender a parábola, a gente precisa entender quem é o fariseu e quem é o publicano. Toda vez que, uma dica de estudo bíblico para você, aí, toda vez que você for ler uma parábola de Jesus, a primeira coisa que você tem que fazer é se atentar em para quem Jesus está falando. Muitas vezes ele está falando para os judeus, muitas vezes ele está conversando somente com os seus discípulos, muitas vezes ele está conversando com uma grande multidão. Saber o público para o qual Jesus se dirige faz toda a diferença no momento de nós extrairmos os princípios para a nossa vida hoje em dia. Então, você veja que Jesus ele está falando com o fariseu e o publicano.
E o fariseu e o publicano, para nós, hoje em dia, para nós o fariseu seria um equivalente de um líder, um diácono na igreja. Alguém que tem uma responsabilidade dentro da igreja. E o publicano é um cobrador de impostos. O publicano para nós seria o equivalente a um traficante de drogas. Seria comparado a alguém que é corrupto, alguém que não deve ser aceito na sociedade. Então, é legal traçar esse paralelo, porque a gente tem uma repulsa, na verdade, muitas vezes, a um cobrador de impostos, a um traficante de drogas, a um corrupto, a gente fica meio assim, né? Mas para alguém que é da igreja, um irmão, um professor do Comuna Kids, alguém que ministra na banda, alguém que prega, a gente tem outro tipo de afinidade, nós nos aproximaríamos de pessoas diferentes. Por que eu estou explicando isso para você? Eu não estou falando que o líder e o diácono é fariseu, nem que um traficante é o publicano, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que isso é uma equivalência. Porque quando Jesus está ensinando e contando essa parábola, as pessoas que estão ouvindo estão entendendo. Ah, este é o fariseu, este é o publicano. Então é só para a gente conseguir interpretar melhor o que Jesus está dizendo. E aí a gente vê esse contraste que Jesus está oferecendo. Como é que o fariseu está orando? O fariseu, ele estava em pé, com as mãos levantadas, ele estava agradecendo por não ser como as outras pessoas, que ele considerava piores do que ele, e ele demonstra que ele, na verdade, está retribuindo a Deus. Olha, Deus, eu jejuo 2 vezes por semana, e eu dou o dízimo de absolutamente tudo o que eu ganho. Eu fui atrás de um comentarista bíblico para entender melhor o que era a oração deste fariseu. E o que quer dizer? Um judeu, cerimonialmente, um judeu que nasceu judeu, ele deveria fazer somente um jejum em todo o ano, um jejum obrigatório durante todo o ano. Mas, alguns que eram muito devotos, faziam este compromisso individual de jejuar 2 vezes por semana. Mas o jejum não era algo para ser declarado abertamente, dizer para as pessoas, olha, estou jejuando, viu? Jesus mesmo ensinou que sobre o jejum, nós devemos lavar o rosto para que ninguém perceba que você está jejuando, porque o jejum é algo entre nós e Deus. Mas aquele fariseu, naquele momento, ele fez questão de dizer, olha, eu não sou como os outros. Eu sou um bom judeu, que jejuo mais do que me pedem e dizimo sobre tudo. A expressão original que ele usou é que ele dizimava 20% e não 10% do que ele ganhava, só para a gente ficar aqui, ter uma noção de referência. Ou seja, abertamente, aquele fariseu que Jesus está declarando, que Jesus está demonstrando nessa história, ele vê os outros como menores, ele se coloca como alguém superior, porque tem uma prática religiosa, segue melhor a lei, não é verdade? E Jesus está pintando exatamente este quadro. Jesus está falando, olha, aquele fariseu agradece por não ser um publicano. E ele ainda diz, isso é importante você registrar aqui, eu estou retribuindo a Deus. Olha, Deus, eu faço tudo como a lei, graças a Deus que eu não sou como fulano, porque para o judeu, ele não ter nascido como um publicano é uma obra de Deus, então ele dá graças a Deus, porque ele não nasceu como outra pessoa. E ainda fala, olha, não bastasse isso, eu estou fazendo tudo certo, viu Deus? Só para te lembrar, não sei, você é muito ocupado, né Deus? Só para te lembrar, eu estou jejuando e eu estou dizimando. Esta é a oração que Jesus caracteriza do fariseu. E o nosso amigo publicano? O publicano, ele não se vê como alguém digno de pedir nada a Deus. Ele fica à distância. Ele sabe que somente Deus pode entregar algo de valor para ele. Então ele não fala sobre o que ele pode entregar, o que ele está fazendo. Ele vem arrependido, esperando o perdão de Deus. O terceiro ponto, ele bate no peito, que na cultura judaica quer dizer eu estou de luto. Bater no peito publicamente para a cultura judaica é dizer eu estou de luto, eu estou sofrendo a dor da separação. O luto nada mais é do que você
declarar que você está lutando, você está sofrendo por conta da separação. Aquele publicano está dizendo: eu sei que eu estou separado de ti, Deus. Essa é a oração, esse é o conteúdo da oração daquele publicano. Ele está dizendo: eu estou de luto, eu me humilho e eu sei que eu estou separado de ti. E ele está fazendo essa oração abertamente. Ele está fazendo essa oração de uma maneira que todos podem compreender o teor da sua oração. E Jesus, no final da parábola, ele fala sobre a recompensa da atitude de ambos. Perceba, o publicano tem uma imagem correta de si mesmo. O publicano, porque ele enxerga quem ele é, ele não tem problema de se humilhar diante das outras pessoas e mesmo diante de Deus. Jesus, então, no final dessa parábola, ele deixa claro para a gente que existe uma recompensa, a justificação. Apenas um foi perdoado, apenas um foi justificado. Uma das recompensas da humildade é a justificação. É saber que hoje somos considerados justos diante de Deus. É ter essa consciência de que dependemos dele para tudo. Uma das recompensas da humildade é essa. É você saber, diante de Deus, eu sou um homem, uma pessoa imperfeita. Mas Jesus Cristo morreu por mim. E quando ele morreu por mim, ele me tornou justo diante de Deus. Portanto, agora eu não estou mais separado de Deus. Eu posso falar diretamente com o meu Pai. A justificação, gente, é um ato de perdão. Só que só recebe perdão quem assume que errou. Só recebe o perdão quem primeiro constata e fala: realmente eu errei ali. Eu estou arrependido. Como aquele publicano estava dizendo, batendo no peito e dizendo: eu sou pecador. Há uma diferença muito grande nisso. E Jesus está ensinando, sim, sobre humildade. O publicano que se humilhou, este será exaltado. Uma das recompensas da humildade, gente, é a gente saber que nós somos justificados diante de Deus. Vou dar um exemplo mais claro. Uma pessoa que é humilde, ela não se justifica diante de Deus quando comete um pecado ou um erro. Porque não vê Deus como um pai maldoso, vê Deus como um pai de amor. Uma pessoa humilde, ela não tá impedida de errar. Mas quando ela erra, ela fala: eu sei que eu tenho um pai de braços abertos, que vai me receber de volta e vai me restaurar. O publicano, ele não tem esse medo. O publicano, o traficante de drogas, alguém que provavelmente teria tantos e tantos problemas, muito piores que o fariseu, não tem problema de chegar até Deus e dizer: Senhor, eu sei quem eu sou. Eu sei que eu não faço todas as coisas perfeitas. Por isso eu me arrependo diante de Ti. Essa caracterização que Jesus dá ao publicano é algo que choca os ouvintes. Porque imagina, um publicano? Aquela pessoa que nós não gostamos, este teve a sua oração atendida por Deus e não o grande fariseu conhecedor de todas as coisas? Isso para aquela plateia de Jesus foi um choque. Foi um choque gigantesco. Porque Jesus conhece o coração. E o reino de Deus, ele é inundado de pessoas humildes. O reino de Deus é cheio de pessoas humildes. Eu queria ler com vocês mais um texto, para a gente continuar na reflexão dessa parábola, porque Jesus fala que os humilhados serão exaltados, não é verdade? E qual é a exaltação que Jesus está falando aqui? Qual que é essa grande exaltação? O que acontece, Senhor? Qual que é essa recompensa que vai além da justificação, que é uma dessas que a gente já viu aqui? Para a gente compreender melhor, eu quero que você leia, nós vamos ler juntos o texto de 2 Coríntios 4, 5 a 7, onde o apóstolo Paulo explica algo muito interessante para a gente. Paulo falando sobre ele mesmo e os irmãos ali que estão escrevendo aquela carta. Olha o que Paulo diz: não andamos por aí falando de nós mesmos. Olha isso é interessante. Não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é Senhor
e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus disse, haja luz na escuridão. Pois Deus que disse, haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração, para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Ou seja, aquele que criou tudo, agora vive dentro de nós através de Jesus Cristo. Agora, nós mesmos somos como vasos frágeis de barro, que contêm este grande tesouro. Assim, fica evidente que este grande poder vem de Deus e não de nós. Olha a declaração do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo aqui, ele é muito coerente em dizer, olha meus irmãos, nós não estamos andando por aí falando sobre nós mesmos. Nós estamos falando sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo que é o Filho de Deus. E esse Jesus habita dentro de nós. Por isso, nós somos como vasos frágeis. Ele não fala, nós somos grandes pregadores e vocês têm que nos respeitar. Nós somos grandes apóstolos. Então agora é o momento de vocês respeitarem e ouvirem o que nós temos para falar. Não, porque eu sou um grande líder. Não. Falando, por causa de Cristo e por causa do grande amor de Deus demonstrado em Cristo Jesus, nós somos como vasos frágeis, que contêm, que guardam um grande tesouro. Quem é esse grande tesouro, meus amigos e amigas? É o Espírito Santo. Este grande tesouro é o Espírito Santo. A recompensa da humildade, que é visível na nossa vida, é sermos como vasos de barro que guardam um grande tesouro. Vou ler de novo essa frase. A recompensa da humildade, que é visível na nossa vida, como Paulo está dizendo, é sermos como vasos de barro que guardam um grande tesouro. Meus irmãos e irmãs, o que é humildade? A não ser nós nos diminuirmos a ponto de Deus ser tudo em nós. O serviço pode ser considerado um ato de humildade? Com certeza. O amor pode ser considerado um ato de humildade? Com certeza. Mas essas duas coisas que eu citei podem também ser feitas na força do homem. Eu posso demonstrar amor por alguém, mas ninguém sabe como está o meu coração. Eu posso servir somente para ser reconhecido, buscando a autoaprovação. Mas a humildade, que só pode ser feita no nosso coração mediante o Espírito Santo, é só quem está mais próximo da gente que descobre. Só quem está mais perto da gente descobre o quanto nós estamos humildes, estamos sendo humildes como um estilo de vida ou como uma prática aparente e momentânea. Quando nós reconhecemos a nossa real situação diante de Deus, nós reconhecemos quem somos e nós reconhecemos que somos como vasos frágeis, nós estamos abrindo, e eu queria que você prestasse atenção nisso, que esse é um ponto central, importantíssimo. Quando nós reconhecemos quem somos diante de Deus, reconhecemos quem Deus é, nós nos colocamos numa condição de humildade. Humildade não é somente ações, nós vamos falar sobre as ações da humildade, com certeza elas precisam ser demonstradas, mas o primeiro passo da humildade é olhar para nós, saber quem nós somos, e olhar para Deus e saber quem Ele é. Isso foi o segredo da vida de Jesus, que é o nosso molde como o homem mais humilde que andou sobre a terra. Quando eu digo que nós devemos ser considerados como um vaso de barro, a gente tem que entender que um vaso de barro, para aquela expressão do apóstolo Paulo, é um vaso descartável. Existiam vasos de bronze, vasos de pedra muitas vezes. Esses vasos tinham maior cuidado, eles duravam mais, mas são vasos rígidos, vasos duros. O vaso de barro, esquentado um pouco mais, alguns falam que mesmo depois de seco, e quando ele é esquentado de novo, ele se torna maleável novamente. Um vaso de barro, gente, era algo totalmente descartável naqueles tempos. Não é o vaso que todo mundo vai na loja comprar, o mais bonito. É o vaso mais simples.
Paulo está dizendo, nós somos como vasos de barro, vasos simples, que tem um grande tesouro dentro. Esse tesouro é o Espírito Santo. O grande tesouro que faz a minha e a sua vida ser diferente do resto é o Espírito Santo. Não são nossas riquezas, não é o nosso conhecimento, não é o nosso dom, não é a nossa habilidade. O que nos difere das outras pessoas que ainda não conhecem a Jesus Cristo, somos que nós cristãos somos como vasos frágeis que têm dentro um grande tesouro. Isso é humildade. É dizer, eu não sou esse vaso tão bonito assim. Eu sou como um vaso de barro na mão do oleiro. Como nós cantamos muitas músicas hoje que faziam esta referência. Somos como vasos de barro nas mãos do oleiro. A nossa maior exaltação, que Jesus diz no texto de Lucas 18, é sermos considerados vasos de barro. A maior. Qual que é a maior exaltação, a maior recompensa? Ser considerado um vaso de barro. Para receber, desfrutar e mostrar publicamente a glória de Deus. Perceba, receber, desfrutar e mostrar publicamente a glória de Deus. É sermos como vasos vazios para que o Espírito Santo nos encha e transborde. Só podemos ser vasos vazios quando desejamos que Deus seja tudo em nós. Perceba, gente, a maior exaltação não é o reconhecimento dos homens. A maior exaltação não é você deixar de ser publicano e virar fariseu. A maior exaltação é quando nosso Pai, nosso Senhor, olha lá de cima e Ele diz, ali tem um vaso onde eu posso me derramar sobre ele. Às vezes eu já vi muitas pessoas falando, não, mas os humilhados serão exaltados, no sentido de vingança, né? No sentido, não, eu estou sendo humilhado, mas Deus vai me levantar, Deus vai me dar a glória, e Deus vai... Está entendendo errado. No reino de Deus, aquele que se humilha, sim, desfruta do melhor. É o mais bem-aventurado, diz Jesus em Mateus 5. Mas isso não quer dizer que ele vai pisar em cima das outras pessoas. Ou que nessa terra muitos vão olhar e vão dizer, nossa, olha como ali Deus está abençoando fulano. A maior recompensa da humildade é o Espírito Santo vindo e habitando em nós. Essa é a maior. Porque você não vê nenhum discípulo, depois que lá em Atos o Espírito Santo vem sobre eles, você não vê nenhum discípulo ficando rico. Você não vê nenhuma igreja tendo um monte de dinheiro para bancar todos os projetos missionários. Na verdade, a gente vê perseguição, a gente vê batalha, a gente vê falta de recursos, precisando de oferta das igrejas, como Paulo diz lá na igreja da Macedônia. Nós vemos uma série de coisas que, poxa, se alguém olhasse e ia falar assim, nossa, esse Deus aí é meio fraco, né? O texto do apóstolo Paulo, quando ele está preso, é exatamente isso. Muitos estão falando para o apóstolo Paulo, nossa, se o seu Deus fosse Deus mesmo, tudo isso todo-poderoso, ele não manteria você preso. É como os amigos de Jó. Se Deus fosse isso, você não estaria passando por esta humilhação. Isso é mentira do inferno. A humilhação faz parte, porque a humilhação, quando nós perseveramos neste momento, não desistimos do Senhor durante um processo às vezes que é duro. Eu não vou falar para você que é fácil, num processo que é duro. Mas depois Deus olhando fala, servo bom, você minha serva querida, você perseverou. E agora eu vou vir e vou derramar o meu Espírito Santo sobre você. Eu vou derramar entendimento. Eu vou derramar dons, eu vou derramar tudo aquilo que você precisa para ter a vida que eu, Deus, sonhei para você. Às vezes nós temos grandes planos para a nossa vida, mas muitas vezes não são os planos do Pai. A única maneira de nós sabermos e desfrutarmos do plano de Deus para a nossa vida é sermos cheios do Espírito Santo. Porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, as coisas dessa terra diminuem o seu valor.
Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós conseguimos enxergar de maneira mais clara o que é o reino de Deus, conseguimos enxergar de maneira mais clara os relacionamentos, a nossa casa, os filhos, o cônjuge, o trabalho, os irmãos, a igreja. Tudo muda de significado quando nós olhamos através do Espírito Santo. E eu queria que você pensasse com uma imagem. Eu vou colocar aqui na TV para você olhar com mais clareza, mas eu queria que você pensasse nesta imagem aqui. Essa imagem nada mais é do que uma região deserta, de poucas águas, e que teve tanto calor exercido sobre ela que o chão rachou. Então imagine esse deserto. Um deserto forte, um deserto vazio, que existem essas rachaduras no chão. E então, de repente, começa a vir uma grande chuva. E vem uma chuva, e a água começa a cair. E eu pergunto para você, onde ela vai encher primeiro? Ela vai encher primeiro a parte superficial? Ou vai encher primeiro os buracos mais baixos? O que enche primeiro de água aqui? Isso aqui não vai virar um rio da noite para o dia. Porque a água primeiro vai cair e vai se aprofundar nessas rachaduras. O primeiro lugar que vai ser preenchido com água vai ser o que é mais profundo. A rachadura mais profunda vai receber essa água primeiro, vai ficar cheia primeiro. E é assim que funciona com o Espírito Santo. Ele enche primeiro os que estão nos lugares mais baixos. O Espírito Santo, ele vai encher primeiro naqueles que estão nos lugares mais baixos. A Bíblia relata que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria, que muitos buscariam mestres para o seu próprio coração. Mas a Bíblia também diz que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E os filhos e filhas profetizariam, os velhos teriam visões. Isso não acontece lá em cima. Isso acontece para quem está embaixo, para quem está humilhado. Quem está mais baixo recebe primeiro essa água, esse fluir do Espírito Santo. Espero que esteja fazendo sentido para você, meu irmão, minha irmã. A gente não consegue ver os rostos aqui, então falta às vezes para a gente um termômetro se está ficando claro ou não. Mas eu queria que você olhasse essa imagem novamente. A água que cai primeiro nos lugares mais profundos, e os lugares mais profundos, que mais estão no chão, que mais estão humilhados no fundo, estes lugares são os que experimentam primeiro a riqueza e o benefício da chuva. A água sempre enche primeiro os lugares mais baixos. A água sempre enche primeiro os lugares mais baixos. Quanto mais baixo, quanto mais vazio o homem fica diante de Deus, mais rápido e mais plenamente será o enchimento interior com a glória de Deus. A exaltação que Deus promete não é e nem pode ser qualquer coisa que não esteja nele. Deus só irá dar o que ele tem dentro dele mesmo, ou seja, mais dele, mais do Espírito Santo. Deus não precisa preencher a gente com as coisas deste mundo, porque essas coisas deste mundo vão passar. Mas tem algo que é inesgotável, é nós sermos cheios de Deus, cheios do Espírito Santo. Então qual que é a grande recompensa da humildade, meu irmão, minha irmã? A grande recompensa da humildade é quando que nós vivemos uma vida humilde, o nosso Pai nos olha como vasos frágeis, mas vazios, que Ele pode vir e encher. Como Jesus mesmo disse, não se coloca vinho novo em odres velhos, não se coloca vinho novo em vasilhas antigas, vasilhas rachadas. Você coloca vinho novo em vasilhas novas. Por isso que nós nascemos de novo. E agora que nós nascemos de novo, somos filhos e filhas de Deus, esta vida continua sendo, eu e você, cheios do Espírito Santo. Mas a constância de ser cheio do Espírito Santo, a vida cheia do Espírito Santo, passa
pela escolha diária da humildade. Passa pela escolha diária de oração. Passa pela escolha diária de falar: Senhor, eu me entrego para te conhecer mais. A exaltação que o Senhor Jesus tem para mim e para você é nos encher mais do Espírito Santo, para que cada vez mais sejamos parecidos com Ele. E aqui, para a gente encerrar, é o texto que eu quero ler com você de Filipenses 2, 5 a 11. Agora esse texto se encaixa de uma maneira ainda mais linda. O apóstolo Paulo escrevendo, ele diz assim: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Olha, tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que ele devesse se apegar. Jesus não se apegou às coisas que ele tinha orgulhosamente ou com medo. Ele, em vez disso, esvaziou a si mesmo. Assumiu a posição de escravo, de servo, nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, por causa desta humilhação, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Amém, glória a Deus. A exaltação de Cristo, para que toda língua confesse, para que todos conheçam o nome de Jesus, não foi porque ele escreveu grandes livros, não foi porque ele teve uma grande igreja, não foi porque ele teve muitos dons, foi porque ele olhou para as pessoas, olhou para o próximo, serviu o próximo. Ele olhou para Deus, o Pai, e disse: Pai, eu só faço aquilo que eu vi você fazer. Quantas vezes no Evangelho de João, Jesus diz isso? Olha, eu só faço o que eu vi o Pai fazer. Eu só reproduzo aquilo que eu vi lá com o meu Pai. Eu vim aqui para fazer a vontade de meu Pai. Dois segredos de Jesus. Ele mantinha-se humilde, porque ele sempre orava ao Pai. E o Pai lembrava quem ele era. A vida de oração lembra eu e você de quem nós somos. E quando Jesus olhava para as pessoas, o coração dele se enchia de amor. E por Jesus saber sobre a vida eterna e sobre o futuro, ele disse: eu não posso fazer com que esses daqui fiquem longe dessa eternidade. Eu não posso fazer com que eles mantenham a sua vida assim. Eu preciso falar para eles do reino do meu Pai. Por isso ele se humilhou. O apóstolo Paulo é outro que fala: eu me fiz de grego para com os gregos. O que Paulo está falando? Paulo fala: eu sendo judeu, criado como judeu, conhecedor da lei, eu aprendi a falar com os gregos, eu aprendi como eles se comportam, eu aprendi como eles falam. Por quê? Porque eu quero que o evangelho chegue até eles. Eu não perco a minha identidade, porque eu converso com o meu Pai todo dia. Mas e toda vez que eu converso com o meu Pai, eu lembro que eu sou pobre e necessitado e eu preciso de Deus. E quando eu olho para os meus irmãos, meu próximo, mais próximo, eu olho e percebo assim: eles também precisam do meu Pai. Por isso eu vou compartilhar o Evangelho com eles. A humildade não tem como. A humildade sempre te aproxima de Deus e te aproxima das pessoas. A humildade sempre vai te aproximar de Deus e vai te aproximar das pessoas. Ter a mesma atitude de Cristo começa com ter a mesma atitude daquele publicano que bateu no peito, reconheceu a sua pequenez diante de Deus. Ter a mesma atitude de Cristo envolve esvaziar-se de si mesmo, sofrer humilhação do nosso intelecto, dizer que nós não sabemos de tudo e que nós estamos dispostos a aprender com o nosso irmão.
Ter a mesma atitude de Cristo é ser transparente no relacionamento, no discipulado, no casamento, na célula. Sabe que essas pessoas que amam você, que estão com você constantemente, quando você é transparente com elas, você está tendo a mesma atitude de Cristo. Dizendo, olha, eu não sei tudo, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Isso é ter a mesma atitude que havia em Cristo. Cristo, como nós lemos o texto, mesmo Cristo sendo Deus, Ele não achou que ser como Deus é algo que Ele deveria se apegar. Ele não se apegou ao seu título, Ele não se apegou ao seu conhecimento, Ele se apegou à sua humanidade. Ele se apegou a quem Ele era aqui nessa terra. E por isso Ele viveu uma vida dependente. Por isso Ele viveu uma vida dependente. Por causa da humilhação, Deus exaltou Jesus Cristo ao mais alto lugar. Porque em Jesus, quando olhavam para Jesus, só tinha um reflexo, o reflexo do Pai. Quando olhavam para Jesus, falavam, Ele deve ser mesmo o filho de Davi. Ele deve ser mesmo, porque Ele faz coisas que ninguém antes fez. Meu irmão, minha irmã, minha oração é que eu e você sejamos assim. Que nós, nessa terra nós sejamos esquecidos, meu irmão, minha irmã. Meu amigo e minha amiga, que a gente seja esquecido, se quando lembrarem de nós, lembre do nosso amor por Jesus e pelas pessoas. Isso requer atitude, isso requer um compromisso ainda maior. A maior recompensa da vida humilhada é ser cheio do Espírito Santo. Quando somos cheios do Espírito Santo, demonstramos apenas o Pai. Olha, presta atenção nisso. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, a única coisa que aparece na nossa vida é Deus o Pai. É escolher ser esquecido para que Deus seja lembrado. É como o apóstolo Paulo diz, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Escolher ser cheio do Espírito Santo, a maior recompensa da humildade, é sermos considerados diante de Deus como vasos frágeis. Um vaso frágil, vazio, que pode ser cheio de um grande tesouro que Deus confiou a mim e a você, que é o Espírito Santo. É o maior tesouro da nossa vida. O maior tesouro da nossa vida não são as nossas posses, e eu ouso dizer, não é nem mesmo a nossa família. O maior tesouro da nossa vida é Jesus Cristo, manifestado através do Espírito Santo. Nós precisamos trazer isso à nossa memória, não como um peso, mas como um profundo convite a sermos mais cheios do Espírito Santo. Como é que a gente pode fazer isso diariamente na nossa vida? Não quero me alongar aqui muito mais. Nós vamos ter a célula nessa semana. Nós vamos continuar este assunto. Nós vamos conversar um pouco mais como é que a gente pode aplicar diariamente na nossa vida. Mas eu queria dar uma sugestão para você. Colocar de forma prática isso que nós conversamos aqui. Uma maneira de você se manter humilde é humilhar os seus pensamentos. Eu vou dar um exemplo para você como é que isso pode acontecer. Às vezes no momento do seu dia você está se sentindo injustiçado. Sua esposa ou seu marido chegou e falou, apontou alguma coisa para você. Seu filho chegou e falou uma coisa torta sem saber aquilo que estava no seu coração, que você sofreu, ralou para fazer. No seu trabalho, ou algum conhecido vem e é injusto com você, fala palavras que te ofendem. Neste momento você tem todos os argumentos na ponta da língua. Você não sabe o que eu passei. Você também fez isso semana passada. Você tem todos os argumentos, está aqui, está na ponta da língua. Aí neste momento você para. Antes de responder, você ora. Você está humilhando o seu intelecto. Você está humilhando a sua razão, a sua vontade de ganhar. Você humilha. Você fala, Pai, a Ti pertence a justiça. Eu não quero brigar. No que depender de mim, eu vou pedir perdão. E eu vou estar disposto a consertar e arrumar essa situação. E aí naquele momento tenso, que alguém está sendo injusto com você, você vira e fala assim, me perdoa. Me perdoa. Me perdoa, não era isso que eu queria dizer. Me perdoa, talvez eu me expressei errado. Me perdoa, como eu posso consertar isso? Você está se humilhando e neste momento Deus fala, maravilha, Ele não está disposto a ganhar, ela não está disposta a ter a última palavra. Eu vou derramar ainda mais do meu amor, ainda mais da minha misericórdia, ainda mais do meu Espírito Santo sobre a vida dela. Gente, muda muito. Muda muito. Quero fazer esse convite para você nessa semana. Muda muito a gente ouvir, não reagir, pedir perdão, humilhar o nosso intelecto.
humilhar o nosso pensamento, humilhar a nossa razão sobre as coisas. Eu vou dizer para você, gente, é uma coisa que vai acontecer muitas vezes. Muitas vezes nós vamos ser injustiçados. Muitas vezes nós seremos incompreendidos. Muitas vezes nós vamos ter que nos humilhar. Muitas vezes outras pessoas vão buscar nos humilhar. Mas no lugar de resistir, se entrega. No lugar de resistir, falar: Deus, para te lembrar, Senhor, eu não sou um vaso de metal. Eu não sou um vaso de bronze, eu não sou um vaso de ferro. Eu sou um vaso de barro nas mãos do oleiro. Uma das figuras do Espírito Santo no Novo Testamento, ele vem como um fogo consumidor. Quando você pega um vaso de barro e põe perto do fogo, o que ele faz? Ele vai se tornando maleável, flexível e pode ser moldado. O Espírito Santo torna eu e você maleáveis, flexíveis. Eu lembro uma vez o pastor Osmar, eu trabalhava com ele, e o pastor Osmar virou assim para mim e disse: Gustavo, bem-aventurados os flexíveis. Eu sabia que ele estava tirando com a minha cara, eu ficava meio irritado quando ele falava essas coisas, né? Ele não estava dizendo sobre o meu caráter, ele estava... Porque no trabalho eu era assim, muito ou preto no branco, sabe assim? Ou é ou não é. Eu quero justiça. Sempre fui um cara muito de justiça. Não, justiça é justiça, aquilo, não quer fazer, não deu prazo, então é isso e tal. E eu lembro o pastor Osmar falando isso. Ele falava que ele estava reescrevendo a Bíblia para mim, ele falou assim: Gustavo, bem-aventurados os flexíveis. Por quê, gente? Porque a flexibilidade protege o relacionamento. Não é perder a sua essência, não é perder a minha e a sua identidade, mas é estar disposto, às vezes, a engolir um sapo. É estar disposto, às vezes, em sofrer uma injustiça. É estar disposto a ser flexível, para que o Senhor nos molde da maneira como Ele quer. E o último slide que eu quero deixar com você é esse. Lembre-se de que os humilhados serão exaltados. É uma verdade, Jesus Cristo disse isso. E a nossa maior exaltação, a nossa maior recompensa é ser cheio do Espírito Santo de Deus, nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus. Como podemos ser mais parecidos com Jesus? Jesus disse lá em Mateus 11:29, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós temos uma grande recompensa. E a nossa grande recompensa é ser cheios do Espírito Santo. Por isso, meu irmão, nessa noite, para nós orarmos aqui e encerrarmos, eu quero deixar 2 perguntas no seu coração. Primeiro, eu quero que você sonde e reflita: Senhor, eu tenho buscado mais a exaltação dos homens do que a sua, Pai? Se isso acontece, meu irmão, minha irmã, acontece com todos nós, é o momento de nós nos arrependermos. Fazer a oração do publicano e não a oração do fariseu. Se isso está acontecendo na nossa vida, na sua vida, coloque a sua mão no seu coração. Diga isso mesmo no seu lugar, aí na sua casa, coloque a sua mão no seu coração. Que se você tiver outras pessoas perto de você, vai ser ainda uma atitude ainda mais de ousadia e de humildade. Colocar a sua mão no seu coração e dizer: Pai, me perdoa. Eu tenho buscado a exaltação e a aprovação de outras pessoas, Senhor. Tenho buscado um reconhecimento no meu trabalho, tenho buscado um reconhecimento do meu cônjuge, dos meus filhos, tenho buscado um reconhecimento até mesmo de Ti, e eu tenho me esforçado para isso, mas, Pai, me perdoa, porque a maior riqueza, a maior recompensa que eu posso ter é ser cheio do Espírito Santo. Faça essa oração mesmo, como aquele publicano que fez: Pai, eu sou pobre e pecador, eu me arrependo, enche-me de Ti, Senhor. Enche-me de Ti, Senhor. Enche-me de Ti, Senhor. E você que está orando, já peça isso: Senhor, enche-me do Teu Espírito Santo. Se você, meu irmão, minha irmã, não fez essa oração ainda, nessa primeira, eu queria perguntar para você como é que está o seu relacionamento com o Espírito Santo. Como você tem feito para se encher do Espírito Santo? Se tem faltado, ore na sua casa mesmo. Ore na sua casa. Às vezes a gente comete tantos pecados, às vezes o nosso coração fica tão duro, que às vezes a gente não se sente nem mais digno de orar. Eu quero dizer, essa é uma mentira. O Senhor é um bom Pai. Ele está esperando para que eu e você voltemos correndo para os braços dEle, para nos arrependermos e dizermos: Pai, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. E essa oração que eu quero encerrar nessa noite. Oração para que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Amém? Mesmo na sua casa, onde quer que você esteja, diariamente,
você pode ser cheio do Espírito Santo. Pai, nessa noite, Senhor, nós reconhecemos, Pai, que o maior presente que um dia o Senhor entregou para nós foi Jesus Cristo, seu Filho. E quando Jesus morreu e quando Ele ressuscitou, o Senhor não somente venceu o poder do pecado, mas o Senhor também nos deixou a maior graça, o maior presente, a maior dádiva, que é o Espírito Santo. Nós te agradecemos pelo Teu Espírito Santo, Pai. E nós te pedimos, Pai, nessa noite, se você puder fazer na sua casa, estenda os seus braços à frente e diga isso. Pai, nessa noite, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Nessa noite, Pai, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Quero que a minha casa seja cheia do Espírito Santo. Eu quero que a minha mente, os meus desejos, o meu senso de justiça, tudo isso seja cheio do Espírito Santo. Porque eu quero, Pai, eu quero ser cada vez mais parecido com Jesus. Eu quero ser, Pai, cada vez mais parecido com Jesus. Eu quero, Pai, olhar para Deus como meu Pai, olhar para as pessoas como meu irmão, e eu quero viver essa vida de humildade. Faz isso em nós, Senhor Jesus. Transforma o nosso coração, nos traz este convencimento que somente o Teu Espírito Santo pode fazer. E nos torna, Pai, cada vez mais parecidos com o Teu Filho Jesus. Esse é o desejo do nosso coração. Não termos muitas coisas nessa terra, Pai, mas sermos cheios do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Lindo Senhor, mestre oleiro,